No nosso estudo de ontem, we began to discuss the study of começamos por falar sobre o estudo da Anciã Terry, the study of o estudo em relação à lei dominical. We haven't actually looked at Ainda não what she's olhamos para o saying, que ela está de fato dizendo, but rather I wanted to focus upon mas questions eu I quero have focar em received perguntas que eu recebi about how I view what's going on both with her work and how people are responding sobre in the a minha movement. visão em relação ao trabalho dela e também como as pessoas no movimento estão respondendo a isso. So I want to Então hoje eu continue quero that today. continuar isso, But mas before antes we de do fazê-lo, just want to have a recap of a eu question quero that we had recapitular yesterday, uma pergunta que tivemos ontem, which is que tem about que ver com institutions. instituições. So I don't know if anybody has looked at it or thought about Não sei it se alguém during the night. olhou ou pensou sobre isso durante a noite, And have either changed their mind se or mudaram want de to say ideia something. ou querem comentar algo. Does anybody have any comments about the question related Alguém to tem institution? perguntas em relação à questão de instituições? No? So is everybody happy with what we spoke about Então toda a yesterday? gente está feliz com o que conversamos ontem. Okay, so I'll just make Então a eu vou couple of fazer alguns comments then. comentários. So this was from Isso Q&A aqui é number 1. da primeira perguntas e respostas sobre instituições. So we spoke about Então nós dictionary falamos de definitions. algumas definições de dicionário. And I think we had something along these lines when we looked at E eu what acho the que word tínhamos means. algo entre essas linhas aqui em relação ao significado da palavra. It's an organization É or an uma establishment, organização ou um estabelecimento and it's founded for, it could be religious, educational, professional or social purposes. That's religion, education, e é professional or fundado social. para religião, para questões religiosas, sociais, de educação e formação. So I want to give some E eu different quero dar words. palavras diferentes. Uma A foundation, fundação, um a centro, center, uma academia, academy, escola, school, universidade, um seminário, seminary, uma a sociedade, society, an association, uma associação, uma federação. federation. I appreciate some of these words might not translate well. A fellowship, Um lugar onde podemos estar em comunhão, a league, uma liga, como like a uma, football league, um campeonato, a league, like a football league. We'll leave that one. uma união, A union, a guild, like a guild of carpenters. Sometimes they call local it a onde guild. os carpinteiros se juntam. Some of these words might not translate Talvez algumas well in dessas your language, palavras I não understand sejam that. boas Or para a a tradução consortium, nas vossas línguas. Uma corporação, corporation, so these are all synonyms of the word então tudo isso são institution. sinônimos da palavra instituição. So some elements of this organization that was established for these Alguns purposes. elementos que foram estabelecidos para um propósito. It's
often an official Várias vezes é uma organization, organização oficial and it has an important e role tem um in papel society. importante na sociedade. It can be a church or it can be a parliament, Pode which ser is a essentially igreja a ou um government. parlamento, que é essencialmente o governo. Uma large company. grande companhia, empresa, A place where people are locked away or local onde as confined. pessoas estão cerradas, estão confinadas nesse local. Can be on account of their age, their Pode ser disability pela or sua mental illness. idade, por alguma deficiência ou algum problema mental. So that's Então, one essa seria definition. a parte That's part 1. uma das definições. Second aspect or O segundo definition of aspecto, ou institution, definição de instituições, is an established law or practice or custom. é uma lei ou um costume já estabelecido. An example of that would be the Por institution of exemplo, a marriage. instituição do casamento. So we'll give some Vamos dar alguns synonyms. sinônimos. Convenção, Convention, like it's the convenção. convention. Tradição, Tradition, direito, a rite, a ritual, moda, fashion, hábito, habit, uma rotina, uma policy, política, a a prática, practice, uma a rule regra or a law. ou uma lei. It can also be a well-established Também pode ser uma person, pessoa que esteja bem estabelecida, and as I tal said, como eu or a disse, um custom. costume. So they're the two main areas of what Então, an aqui institution são as is. áreas principais do que é uma instituição. And in Acts 27, Elder Tess was using Em Atos definition 27, 1, a anciã Tessa estava usando a primeira definição. and in the study that was referred to yesterday, which was in Australia, early in E o 2024, estudo que earlier this mencionamos year, ontem, que foi feito na Austrália no início do ano passado, 2024, all I simply did was use o que eu definition number simplesmente 2. fiz foi usar a definição número 2. So when she used institution, she was speaking about Então, an quando organization, ela fala an de establishment, instituição, ela está falando de uma organização, de algo já estabelecido. and when I was speaking about institution, I used it in reference to custom, practice, rule or law. Custom, practice, rule, E law. quando eu usei, foi para falar de um costume, uma prática, uma regra ou lei. Alguma Any pergunta? questions? So, if you do Então, a se bit of vocês research, pesquisarem um pouco, se vocês look at olharem para a society, sociedade, most societies have 5 social a maioria da institutions. sociedade, a maioria tem 5 instituições. I don't know if people are looking or they already know. Não sei se as pessoas estão What are pesquisando the ou se 5 já sabem. social institutions that most countries Quais have? são essas 5 instituições sociais que a maioria dos países tem? Anybody? Go ahead. Alguém? Marriage, friendship, Casamento, amizade, Okay, so what you're referring to are different relationships. O que você está se referindo são tipos de And relacionamentos It's diferentes. important to understand them in relationship to institutions, but they're not the institutions. E é importante entendê-las com relação à instituição, mas isso não são as instituições. So the first one is family. Então, a primeira seria Then the government. família, depois o governo, Economy, economia, education,
and educação religion. e religião, They're the major 5 elements that most societies have as institutions. que são os 5 elementos que a maioria das instituições tem. So I want to just give another way of expressing it, but it's the same thought. Eu quero dar uma outra forma de expressar, mas é So o this mesmo was- pensamento. The definition that I was using. Então, essa é a definição que eu estava Persistent and usando. connected sets of rules Um conjunto de regras que são persistentes e já estão They can be estabelecidas. formal or informal. Podem ser formais ou You understand the informais. difference? Entendemos a diferença? Yeah? Okay. That prescribe the behavior or the role of people. Que descrevem o comportamento They das constrain your pessoas. activity Elas and they shape your restringem a expectations. sua atividade e também moldam as suas expectativas. So I'll read that again. Então eu vou ler isso novamente. Persistent and connected sets of rules São um conjunto de regras persistentes e that conectadas prescribe your behavior. que They mostram o seu constrain your comportamento, activity restringem a sua and they atividade shape your expectation. e moldam a sua expectativa. So when you hear that, hopefully you can see that that is exactly in agreement with the message that we have. Então, quando vocês ouvem isso, eu espero que vocês consigam concordar que isso está de When you hear acordo com a people mensagem que speaking about temos. how we should view things, how we should behave, we should treat one another. Quando vocês ouvem as pessoas falar de como devemos nos tratar, como nos devemos relacionar uns com os So outros. both the other 2 presenters yesterday, if you listen to their presentations, you'll see that they were talking about these issues. Os outros 2 apresentadores ou palestrantes de ontem, se vocês ouvirem cuidadosamente, vocês vão ver People's que eles estão behaviors falando dessa need to questão. be restricted. Que o comportamento das pessoas precisa ser restringido. That a message should shape or mold our expectations of decent behavior. Que uma mensagem deveria moldar as expectativas de um And that there comportamento should be some rules decente. how we treat one another. E que deveriam haver regras de como a gente se That's the trata uns aos definition, outros. which is a standard definition that I was using back in January. Essa é a definição que eu estava usando em janeiro. So, the question arose of whether or not the church, the SDA church, and America are themselves institutions. Então surgiu a pergunta de que se a igreja e os Estados Unidos são And instituições. I suggested that they were not, Eu sugeri que não são. but what I don't want to do is to say that there was some mistake in the way it was taught. Mas o que eu não quero fazer é dizer que houve algum erro na forma como foi ensinado. I think if you explained it in a particular way, you could show that the United States is an institution. Eu acho que dependendo de como vamos ensinar isso, talvez But dá when para you do mostrar que os that, Estados you need to Unidos be são uma sure instituição. what you're speaking about. Mas quando fazemos isso, temos que ter certeza So do as que long as estamos you're falando. careful when you speak about the United States as an institution, Então, se você tiver cuidado ao falar dos Estados Unidos como uma instituição, I think that it's okay to do that. eu iria pensar que não há problema em fazer isso. So the way you would do it, Então, a forma you'd say como that você o the faria founders of the United States
é dizer que os fundadores dos Set Estados up that- Unidos, we'll call it an organization or a country, estabeleceram uma organização, um país, for the good of the people, for the good of society. para o bem das pessoas e da sociedade. So if you leave it at that high level, it sounds okay. Se você deixa nesse But nível essentially what alto, you're referring to then parece is the bem. government. Se essencialmente o que você está se referindo é ao governo, como funciona o But if you governo. leave that portion out, you can say that the United States was created to do good. Mas se deixamos de lado essa parte, também podemos dizer que os Estados Unidos foram criados As a para lamb. fazer o bem, And then at some como um point, cordeiro. E begins to speak as a dragon. a um certo ponto começa a So- falar como um dragão. The purpose of the United States changes. Então o propósito dos Estados Unidos muda, Which is what we call shipwreck. que é o que nós chamamos So as de soon as you- naufrágio. Start trying to understand what that looks like or what it means. Então, uma vez que a gente tenta entender com o que You isso then se end parece, up o que dealing isso with what we would significa, call the institutions of the country, which is really the three branches of government. acabamos realmente por lidar com as instituições do país, que é o que nós chamamos os três Okay, so I ramos do hope governo. we're okay with that. Anybody got any questions? Eu espero que estejamos bem com isso. So, Não in sei se alguém summary, tem alguma pergunta. I Então, think it's fine to resumindo, say that the United States is shipwrecked. acho que está bem dizer que os Estados Unidos já That it's an naufragou, institution, passou pelo naufrágio, que é uma which is an instituição, organisation that was created to do good. porque era uma instituição que foi criada para But when we fazer o start bem. speaking about the United States as an institution, it's really about its government. Mas quando começamos a falar dos Estados Unidos como instituição, é realmente se referindo ao governo. So let's go back to a conversation that we had yesterday. Então vamos voltar atrás à conversa que tivemos ontem. So we spoke about these three people, first, second, and third angel. Então nós falamos dessas três pessoas, primeiro, segundo e terceiro anjo. The consensus in the fellowship here were that the three names were Elder Jeff, myself, Elder Tess. O consenso aqui da congregação foi que esses três nomes eram do We ancião gave dates Jeff, o meu about e da when they anciã came Tess. into being and when they were recognized. Demos datas de quando elas foram criadas And the e dates are quando foram significantly reconhecidas. different. E as datas são significativamente diferentes. Now, I want to stress E eu quero dizer that I'm not advocating that what's on the board now is correct. eu não estou advogando para dizer que o que está escrito no quadro está correto. That I'm the second and Tess is the third. Que eu sou o segundo anjo e a anciã Tess I o do stand terceiro. by the idea that Jeff was the first. Mas sim, eu concordo com a ideia que o If ancião someone were Jeff to give foi a o different primeiro. explanation of the second and third, I'd be open to hearing that. Se alguém quer dar uma definição diferente para segundo e terceiro anjo, eu estaria feliz com isso, em ouvir. So, someone asked me a question yesterday at the end of the meeting. Ontem, no final da nossa reunião, alguém me fez uma They said, pergunta I know what Jeff's message was and I know what Tess's message was. e me disseram, eu sei qual foi a mensagem do ancião Jeff e sei qual foi a mensagem da And they anciã said, Tess. what was your message? E disseram, I said I'd ask e o que people foi here. a sua mensagem? E eu disse que eu iria então questionar as pessoas que estão aqui. If Jeff is the first angel, Então, se Jeff é o primeiro anjo, what is his message? qual foi a mensagem dele? What was his message?
Qual foi a What I mensagem? suggest you would do was mentally go back to Revelation 14, remember the words, and try to dovetail or connect those words from Revelation with what his message was. O que eu disse, ou o que eu sugeri era voltar atrás para Apocalipse e tentar conectar isso com a mensagem do ancião Jeff, o que eu disse. Somebody? Erica. Érica. So Erica said 25:20. Então, a Érica disse 25:20. So Erica, if it's the 25:20, do you want to say Então, something? Érica, se é os 25:20, If it's the 25:20, when did he begin speaking about the 25:20? quando é que ele começou a falar dos 25:20? Alguém quer ajudar? You've got to speak louder. So I heard someone Se say precisa something. falar mais alto. I'm going to go with No, I remember Dewey started that. Jeff just took it further and he accepted that. That was later in, just before 2000. I'm going to go with 2005. Vou colocar So it couldn't 2005. be that because it's a bit late. Não poderia ser aí porque é um pouquinho tarde. Anyone else? Mais alguém? So I'll read out the first angel. Eu vou ler então o primeiro anjo. Fear God. Give Temei a glory to Deus, God. For dá-lhe the hour of glória, judgment is come. porque é vinda a hora do seu juízo. It's the time of the end. Você disse que é o tempo do fim? I think it's basically the time of the end to say this is now the time of you preparing to come to the Sunday law. So it's a message about the Sunday law. It's the time of the Então, é uma mensagem relacionada à lei dominical. Okay? Tina? Tina? So he showed that 1989 is the time of the end. Então, ele mostrou que 1989 é o tempo do fim. Também disse que nós somos a And última we are the final geração. generation. I've just repeated what you've just said. Okay, where do we see time? Time of the end here. Então, onde é que a gente vê aqui tempo do fim? In Revelation Onde a gente 14, vê 7. tempo? Em Apocalipse 14, 7. Sorry? No, in Revelation 14, 7. Em Apocalipse 14, Both of you 7. mentioned time of the end. Where do you see time? Porque ambos vocês falaram de tempo do fim, mas onde você vê tempo? Oh, you want to read it for you? No, but it just said last I will read it. I will read it. Sim, eu posso ler então Sorry? para vocês. judgment has come. So that's the time of our Where's the time of the end? Onde diz tempo do fim? Not, can't be judgment. Judgment is the time of the end. Não é o julgamento público, não é por isso que é tempo do fim. So you're going to do hour. Everybody good with Então hour? você quer dizer que é a hora? Yep. Todos bem com isso? Okay. Nothing else? Mais nada? I would have gone with come. Eu diria, ou iria escolher vinda. Am I okay with either one? Yeah, is come means it's a present. Yeah. Yeah. Vir significa que é no Because presente. the hour of judgment could be anywhere. But if we're saying Sim, porque a hora de julgamento poderia estar em qualquer lugar. Mas se dizemos tempo do seems to fim, me that it's saying it's now. me parece que está dizendo que é agora. So we'll say hour is now. Então vamos dizer, a hora é agora. Temei a Deus Means what? significa o quê? Justina, fear God.
Justina, o que significa temer a Deus? Fear God is you need to change your actions. What's that? You need to change your actions. Fear God means Do something. Temer a Deus something about significa fazer algo sobre everybody okay with alguma that? coisa específica. Todos bem Is it com isso? respect or scared? Em respeito ou medo? Scared. Respect. Medo, You said respeito. respect. So you're saying Você respect disse over here respeito. and they're saying scared over there. Então você diz respeito aqui, mas medo ali. Okay? Ou ambos. Give glory to God. Dar glória a Deus. What's that? O que é isso? I would like to believe it has to do with worship Him in a correct way. You probably might not be doing it correct, but you need to come with that. Worship God in the correct way. Adorar a Deus da forma certa. Change your behavior. Mudar o seu comportamento. So, fear God, Então, temer a be Deus, afraid of your current behavior and give God some respect. ter medo do seu comportamento atual e dar um Give pouco glory de to God, respeito a Deus. change your behavior, Dar glória a Deus, mudar o seu comportamento. because it's judgment. Porque é o What's the juízo. judgment? Qual é o juízo? Is that Sunday law? É a lei dominical? I can't hear you. Instigated judgment. So it's not Sunday law. Então não é a lei dominical. That's what you said? Yeah. Okay, so it's not Sunday Foi o que law. você disse? It's the judgment Ok, então não of é a lei dominical. humanity. É o julgamento da And that humanidade. judgment has now come. E esse julgamento foi o que And chegou. then it says, worship him that made heaven and earth, the sea and the fountains of water. What's that? Depois diz: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O que que significa? Any thoughts? Algum We're supposed to be pensamento? experts on this. Já deveríamos ser expertos I com thought you were isso. gonna- thought you were going to help me out. Eu pensei que vocês me iam ajudar. Go. Yeah, it's a verse that will point you to the Sabbath. Sabbath. It's Sábado. Sabbath. Everybody okay with that? Então é o It sábado. takes you Todos bem com straight back to isso? Sabbath. Nos leva So how do you direto glorify God? ao sábado. Então como é que a gente dá By glória a keeping the Deus? Sabbath. Ao guardar And o the sábado. opposite of Sabbath, E o oposto de sábado, Sunday. So you got the Sunday law Domingo. message all built into this verse. então dentro desse verso nós já temos a mensagem da lei So I dominical. want us to see. Então we've eu quero got, que a gente veja We've got time at the end. que nós temos tempo do fim, We've got fear. temos We've o got- medo, Change behavior. temos mudança de comportamento, We've got judgment. And temos we've o got juízo Sunday law, Sabbath. e temos a lei dominical e o sábado. Anything else? Okay. So I want us to see that when you look at the evidence of his ministry, Elder Jeff's ministry, Então eu quero que a gente veja que quando a gente olha para a evidência do ministério do ancião Jeff, it meets all the criteria of the first angel. It's really good. tem todo o critério do primeiro anjo. É realmente bom. And if you look at the words, you know that the first angel, the message must still be enforced today. E se a gente olha para as palavras, a gente vê que a mensagem do primeiro anjo ainda tem que ser enforçada hoje em dia. Because the message marks the beginning, which you said was the time of the end, and the whole period
that brings you to judgment. Porque essa mensagem mostra o início, esse tempo do fim que vocês mencionaram, e a mensagem que nos leva ao juízo. Esse período de tempo. Second angel. Todos bem com isso? Então, segundo anjo. Second angel says, Babylon is fallen, the great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber o vinho da sua ira, da sua prostituição. What's Babylon? Então, o que está em Babilônia? Nobody knows? Oh, at the back. Ninguém sabe? Right? Counterfeit. Babylon, the counterfeit. Good. Babilônia é a contrafação. Ok. Boa. Babylon is confusion. Babilônia seria confusão. Good. Boa. Sometimes I wonder if we're confused. Às vezes eu questiono se nós I também get somos confused a lot, confusos. to be honest. Eu me confundo várias vezes. Okay, pra anything ser else? honesto. Anything else? Tina? Algo mais? United States. Os Estados Unidos They're a counterfeit. They're confused, são uma contrafação. but they're Estão Babylon. confusos. Mas Okay, são Babilônia. USA. Ok. Então, Estados Unidos. SDA, Seventh-day Adventist Church is Os Babylon. Adventistas. Você diz que a Igreja Adventista é Babilônia? Okay? Go ahead. Ok, pode False prosseguir. doctrines. Falsas doutrinas. Anyone else? Mais alguém? The Protestant churches in America, but not in As China. igrejas protestantes Or na Russia. América. Mas Only não na American China ou na Rússia. Só na América. Okay? So, if you go to Daniel 2, that's where you're going to find Babylon. Babylon is Ok, the então head. se você vai para Daniel 2, que é onde você vai achar Babilônia, que é a cabeça, You go to Media, Persia, Greece, all the way down. Médio-Pérsia, Grécia, até lá So when you get embaixo. to the very bottom, E quando você chega the feet and toes lá of iron and embaixo, clay, os pés e os dedos de ferro e barro, what's that? o que é Is isso? that Babylon? Isso é Babilônia? Yeah, Russell said yes. Russell disse Really okay que with sim. that? Todos Yeah. bem com isso? So you can, we've done plenty of studies in the movement to demonstrate and show that. Então já fizemos bastante estudos no movimento Because para mostrar Nebuchadnezzar isso. wants a statue of gold, which is all Babylon, Porque Nabucodonosor queria uma estátua de ouro, que seria toda a Babilônia. and does he get what he wants? Mas será que ele Russell. consegue o que ele quer, Yes, Russell? he Sim, gets what he wants. ele consegue o que ele quer. The real statue isn't all gold, but it is all Babylon. Mas a estátua real, ela não é toda em ouro, mas é Babilônia. So Todos all we bem com need to isso? work out is what if you want to go chronologically, say we're in the toes, Então, agora o que nós temos que ver é trabalhar de ordem cronológica e what vamos do the dizer que 10, estamos nos if there are 10 of dedos. them, what do the toes of iron and clay, we'll just say, we'll go with Daniel 2, what do the feet and toes of iron and clay look like at the end of the world? What are they? Vamos falar de Daniel 2. Quando a gente pensa nos pés ou nos dedos, o que eles representam? O que eles são agora no final do mundo? Milton? Milton? Divided kingdoms. Reinos divididos. When you say divided, Quando você diz who are the kingdoms divididos, and what are they divided about? quem são os reinos e estão divididos por quê? I'm following the logic that the head was one kingdom, and then by the time you get to the top, it's now many kingdoms. It's no longer united king under one king.
Okay? Oh, so they're just separate kingdoms. So Babylon is Então separate são reinos kingdoms. separados. Babilônia são the end of the reinos world, yeah? separados. No fim do mundo. É isso? So when you say divided, Então quando você diz divididos, often we use the word divided to mean there's some division or disagreement between us. You're not saying that? You don't mean divided that várias way? vezes a gente usa a palavra divididos para falar de que existe uma separação ou uma briga So, entre nós. I'm going to use the É word isso que você quer fragmented. dizer ou não? Eu vou usar a palavra fragmentado. So now we have a fragmented kingdom. Então agora nós temos um reino fragmentado. Anything else? Mais alguma coisa? And all those fragments all as an entity is Babylon. E todos esses reinos como uma Iron and clay? entidade são Babilônia. O ferro e o barro, Church and state. igreja e estado. So this angel has to tell you something about church and state. Então esse anjo tem que te dizer algo em relação à igreja e estado. And what's the new word for church? E qual é a nova palavra para igreja? Cultura. I tricked you there Eu te enganei aí, because we were taught that it's no longer religion, it's now culture. porque fomos ensinados que não é mais referente à religião, mas sim cultura. And I just funneled you into accepting that church and culture are the same thing. E eu te afunilei para acreditar que igreja e cultura seria a mesma coisa. Okay? So state is what? Então, estado é o quê? Institution. We'll call it government. Instituição. Vamos chamar governo. So, Cobus, if you said that state is institution, Então, Cobas, se você diz que o estado é instituição, what is culture? o que é cultura? That's the religion. Is that an institution? No. The culture is your religion, what you write. That's their belief system. Sure, but is that an institution? Yes. So they're both. I just want to make the point that they're both institutions still. Então, eu quero fazer o ponto de que ambos Okay, so ainda we've, são at a very high instituições. level, defined Babylon. Então, no nível mais alto, defina a Babilônia. It's a fragmented kingdom. É um reino fragmentado. And Tina's already said it's the United States. A Tina já disse que é os Estados Unidos. Anyone else? Mais alguém? Okay, we'll go with Tina then. So Tina, you said that Babylon is the USA. Tina, então você disse que a Babilônia são os Estados Someone Unidos. earlier said we should go to Daniel 11, I think someone said that. Mais cedo alguém disse que So if you go deveríamos to ir para Daniel Daniel 11, 11. Mas se formos para Daniel and we 11 say go to verse 40, e dissermos vamos Says the para king of verso the north. 40, diz o rei do norte. so who are the northerners? Quem Who são is that? esses do norte? The north. Quem é o norte? If you run the kingdom of the north through inspiration, Se você procurar esse Who is reino that? do norte na inspiração, quem é? you don't know? Anyone help her? Você não sabe? Alguém que queira ajudar? Sorry? Rome? Roma? Sorry? It's Babylon. So you go into the Old É a Testament and you Babilônia. type the word north. So the people from the Se north vocês vão para they come and do something, and it's Babylon. o Velho Testamento e procuram essa palavra, vai dizer que And the reason why people alguém would do say norte Rome desse reino virá. Então seria a Babilônia.
is Mas a based razão upon pela what qual we as said pessoas dizem earlier, Roma é baseado no que a gente mencionou, that it's the fourth mais kingdom cedo. of the statue and it's Babylon. Que é o quarto reino da estátua e é Babilônia. Okay, so that's Babylon. Ok, então isso é em So the relação king a of the north is the Babilônia. king of Babylon. Então, o rei do norte é And o the king rei of da Babylon, Babilônia. E o rei da in verse Babilônia, 41, no is verso gonna do 41, vai fazer o quê? yeah. Go ahead. We'll just give her a chance and then. It's going to enter into the glorious land. It's going to take over what? The glorious land. What? Vai tomar conta de What? quê? What country is that? Oh, the country. Que país? So the king of Babylon is going to take over or Então, o rei control the da United Babilônia States. No. vai controlar ou possuir os Estados Unidos. You didn't just say that? Não foi o que você acabou de dizer? Okay. So I'm saying that the United States is Babylon, and so Babylon, we can see the Babylon as a glorious land. Okay. So it will be the one that will overthrow. Maybe. Yeah, I'm not sure. Okay. Good. It's about the king of the north and the king of the south. So it's gonna Tem a ver com o rei do norte e o rei do sul. Okay. So that's verse 40. Tem a ver com o verso What 40. happens about America? Mas o que acontece com a América? Okay. I just want to make the point about America being Babylon. Ok? Eu quero fazer o ponto de Not saying you're América wrong. sendo Babilônia. Não estou But if dizendo you're que going to você say that, está you have to errado. understand what verse 41 is saying. Mas se você vai dizer isso, você precisa entender o que It diz o says the verso king of 41. Babylon Porque is diz now o going to rei take da control of the Babilônia United States. agora vai tomar conta dos Estados Unidos. A rough reading of that. Uma leitura bem... So logically, it doesn't seem that, Rápida that the United States would be Babylon then. Então, pela lógica, não parecia que os Estados So you Unidos have to fossem a Overcome that Babilônia. hurdle in verse 41 to make your point. Então, a gente precisa entender esse enredo do verso Everybody understand 41 para fazer o Tyler? ponto. Okay. Vocês entendem Russell, can you isso? do that? I'm not asking you to do it. Can you do that? Russell, não estou pedindo que você faça, mas quero saber se você consegue. Okay? We'll take that as a yes. Não tenho certeza. So, is Babylon Ok, eu vou only the assumir que United isso é um States? sim. Então, a Babilônia é só os Estados Unidos? Oh, they disagree. What else is it? Então, vocês Let me ask a discordam. different question. Então, o que é mais? Is United States part of Babylon? Então, eu vou fazer uma pergunta diferente. Os Estados Unidos fazem So they have parte to answer da the same question Babilônia? that you have to answer now. Então, agora, vocês vão ter que responder a mesma Is that pergunta correct, que eu Christina? tive que responder. You have to Isso está explain how certo, the Justina? Babylon can take over the United States if United States is already Babylon. Você tem que explicar como é que os Estados Unidos tomam Ok. conta da Who Babilônia else se eles is já Babylon? são a Babilônia. Ok? Quem mais é Babilônia? The kingdoms of the world, Os reinos All of do them. mundo, the whole world. todos, todo mundo. Let's call it the United Nations. Vamos chamar então as Nações Unidas. Is the United Nations Babylon? As Nações Unidas são Babilônia? Someone else had their hand up? Alguém mais levantou a mão? Yes? A system of worship. And what system of Sistema de worship is that? adoração. E que sistema de adoração é esse? But each of those countries have different worships.
Mas cada um desses países tem adorações diferentes, different religions. religiões diferentes. Is that the confusion? É essa a confusão? False worship. Any kind of worship if it's false. Então, qualquer tipo de adoração que seja Yeah. falsa. Russell, you happy to make the United Nations Babylon? Russell, você está bem em dizer que as Nações Unidas Não. são a Babilônia? Okay, so tell me besides No. America. Então, diga-me além da América. Sorry? Papacy. So Papado. we've got the papacy, we've got America. Então, temos o papado, a América. Do you agree with the papacy? Você concorda com o papado? You don't? Não concorda? He's talking to you. Tina forgot that bit. You forgot? John Paul II? Então, você Bringing esqueceu down the Soviet do Union. João Paulo II, a União Soviética, Ships, chariots, horsemen is what? Anybody? os carros, os cavaleiros e os navios é o quê? Who was it? That was the United era? States. Os Estados Unidos. The military and economic strength of the King of the North. A força militar e econômica do Rei do Norte. Okay, so I've got USA, Ok, então eu tenho os and I've got Estados the Unidos, papacy. eu tenho o Anything papado, else? mais South o quê? Africa? África do Sul. Are you righteous? Ah, vocês são justos. Do you want to put South Africa down? No. Você não quer pôr aqui Part of Babylon? África do Sul? Vocês não fazem parte da Babilônia. Yes? Sim? Erica? If we are part of United Nations, then, and that's been said, if it's so that United Nations is Babylon, then South Africa is very much included in that. Okay, so you said, just for the Ok, record, então você disse that South Africa is part of the UN, que a África do Sul, and therefore se ela South faz parte Africa das is Nações part of Unidas, Babylon. assim ela teria que ser parte da Babilônia. Put your hands up if you think the UN is Babylon. Levante a mão quem pensa que as Nações Because the UN Unidas covers the whole são world. parte da Babilônia. Almost every country. We'll say every country. Que as Nações Unidas basicamente cobrem So is the UN todos Babylon? os países. Então, será que No. as Nações Unidas são Babilônia? I thought you just said it was. Não. Can I say it like this? Eu achei que você tinha acabado de dizer que The sim. statue is the King of the North. For me, that's how I understand Statue of it. Daniel 2 is the King of the North? Então, você diz que a estátua de Daniel 2 é o He Rei has to do translate. Norte? The statue of Daniel 2 is the King of the North? Então, a estátua de Daniel 2 é o Rei do Norte. Carry on. And I'll tell you explain Pode how, continuar. the whole statue is what one of the false God's people. It's going to do what? With, It's going to force, you said. before God's people. That is our enemy, really, if you want to say. Então, seriam, na verdade, os I know, nossos inimigos. you just got to let me do it in English so it can get recorded. So she speaks, I speak, then you speak. Right. Então, I didn't catch- depois que ela Did you fala, say eu vou force falar or por causa stands da before? tradução. False, our people. That is the wording she used. I want your words, not hers. But Eu quero que você fale com as suas palavras, não as dela. it is what's going to happen to us. What It's is? the king, the statue. So the statue is going to do something to us. Então, Ok? você diz que a estátua vai fazer algo conosco. How does that help with the UN? And the UN is Como é que isso ajuda com as Nações Unidas? Okay, so you've said that the UN is Babylon. Então, você diz que as Nações Unidas são Babilônia. Yes, if
That's what it means. Nesse caso, sim, se é isso que Anybody- significa. Who's opposed to that? Alguém que se Give me the opõe a argument isso, that the UN isn't Babylon. podem me dar o argumento de que as Nações Unidas não são Oh, you Babilônia? want to make a comment? Behind you. Sorry, just behind you. I wanted to ask why then are we, if verse 41, verse 7, it's speaking about fearing God and the times of the end, and then are we putting the nations as Babylon? I don't understand your question. Eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Verse 7 is speaking about the end of the world is coming and you're going to be judged, so you need to prepare for that. O verso 7 está falando que vai ser o fim do mundo e Then the você second precisa says, se preparar para Babylon is isso. fallen. O segundo diz que a Babilônia And caiu. I just asked what Babylon was. E eu acabo de perguntar o que é a Babilônia. And we went back to Daniel to try to understand what Babylon was. Voltamos atrás para Daniel para tentar entender o And it que é seemed to be Babilônia. kingdoms, E parece ser reinos, countries. países. And then there was this church and state element to it. Depois temos esse elemento de igreja e Estado. So that's a short summary of what we said. So what's your question? E isso é um pequeno resumo daquilo que a gente disse. To understand what verse 8 is saying. So to understand verse 8, you need to go back to verse 7. That's what you just said. Então você disse que para entender o verso 8 temos que voltar atrás ao verso 7. Tell me what you think we've done wrong. Me diga o que você acha que nós fizemos de errado. Like if verse 7 is speaking about the time of the end, the fearing of God, and then verse 8 it says that this Babylon is actually fallen. Going to Daniel, is it gonna help us to understand what verse 8 is saying? So you said we need to go to Daniel to understand verse Então você 8. diz que temos que ir para Daniel para entender o verso 8. Is that what you said? Foi isso que você disse? I think that's what we did. Eu acho que foi isso que We nós had fizemos. the word Babylon, Nós tínhamos a and palavra we said, where do we Babilônia. find Babylon? We found it in Daniel. E quando nós perguntamos onde podemos And encontrar we essa used the book of palavra, nós Daniel to encontramos em define Daniel. that Babylon, at the end of the world, is feet and toes of iron and clay. E nós usamos a palavra Babilônia para dizer que no final do mundo seria os pés, Seems to o me that ferro e o we've done barro. what you've asked. Então me parece que a gente fez o que você está pedindo. Go ahead. Okay, I wanted to talk about Babylon being divided into three parts. Now, I want to talk about the United Nations, if that's okay. Se você está bem, eu If quero falar your das question is Nações part of that, Unidas. then go ahead. Se a sua pergunta faz parte disso, então pode continuar. That's what I wanted to say. Okay, so you want to say it's part of Babylon. Ok, então você quer dizer que faz parte da Dragon, Babilônia. beast, false prophet. Dragão, besta, falso profeta. So you want to make the United Nations the dragon. Então você quer dizer que as Nações Yeah. Unidas são o dragão. What's the definition of a dragon? Qual a definição de um dragão? I think it's to do with the dragon is the United States, the United Nations. Or with, are you No, you've already said that, so I'm asking, tell me what a dragon is. Isso você já me disse, mas What do agora eu quero dragons saber do? o que é um dragão. persecution? O que fazem os The dragões? dragons persecute. Então os dragões perseguem. So let's follow through with your logic. The UN, you said, is the dragon. Então vamos tentar seguir com a sua lógica. Você disse You que said as Nações dragons Unidas são persecute. o dragão. Você disse que os dragões perseguem. What else? O que mais? Maybe there is nothing else if you don't have anything else.
They Talvez se você persecute. não tem nada mais, é Yeah. porque não há nada mais. Did the papacy persecute? Então, será que o papado perseguiu? Using the Doesn't matter using. Did the papacy persecute? Pergunta é, o Does the papado papacy perseguiu? persecute today? Será que o papado ainda persegue nos dias de hoje? No? Doesn't persecute women? Não, então você acha que eles não perseguem as mulheres? Doesn't make them dress up in black clothes and do funny things? Não as fazem vestir em roupas pretas e fazer coisas estranhas. maybe we can make arguments like that. Yeah, I could make much stronger arguments. Erica could, I'm sure. Eu poderia usar outros argumentos ainda United mais States. fortes e tenho certeza sorry. que até a Érica. Does the United States persecute? Os Did it persecute? Estados Unidos, eles perseguem? Será que eles Did perseguiram? it steal half of Mexico? Será que roubaram metade do México? Does it persecute now? Será que Yeah, persegue we heard hoje em that dia? yesterday, where it bombed Iraq into 1 century back or something. Yeah. Nós ouvimos isso ontem, deles terem bombardeado So, the threefold elements o of Iraque há um Babylon- século antes. Então, esses False prophet, elementos... we know, does. Nós Dances já the dance sabemos of o death. falso profeta que dança a dança da morte. We know the beast does. Sabemos que a besta Okay, também. so that's USA, papacy. Now the UN. Então temos os Estados Unidos, o papado e agora as Nações Unidas. What does the UN do in this persecution? O que eles fazem com essa perseguição? Quem estão perseguindo? I'm not sure about that. So that means you don't know any evidence of it. Então, isso significa que você não tem evidências. So the Declaration of Human Rights Então, a Declaração de Direitos was Humanos created by the UN. foi criada pelas Nações And Unidas. they put that document into practice. E que eles colocaram esse documento em prática. In your opinion? Na sua opinião. Yes, no, we're not sure. Come again with the question. Sim Did they ou não, put você the não tem Declaration of certeza. Human Rights into practice? Então, eles colocaram a Declaração de Direitos Humanos em prática? Yeah, they try to. They try to. I'm not saying they're perfect, but they try to. Eles tentaram, e não estou dizendo que são perfeitos, mas When they então eles vote- tentaram. Quando eles votam, South Africa being like a second-rate country compared to a the Netherlands, A África do Sul, sendo eles considerando como um país de segundo mundo comparado com a Holanda, será que isso significa que a Holanda tem mais poder de voto que a África do Sul? I think they just have one vote each. Eu acho que ambos têm um So they voto put into cada. practice equality. Então eles praticam a igualdade. So a powerful nation like the richest nation in the world Então, uma nação Depending how you poderosa, como a calculate. nação mais poderosa do mundo, dependendo de como vocês vão calcular, Norway gets the a same Noruega vote tem o mesmo voto as one of the poorest countries. como um dos I países don't know what's the poor pobres. country in Africa. Na verdade, eu não sei qual é o país mais pobre What's na the poorest África. one? Qual é o país mais pobre? We don't want to say? Você não quer dizer? I don't know. Eu também não So when sei. they get the same vote. So they Então, put eles into têm o practice mesmo what they voto. believe. Então, eles colocam em prática aquilo que eles acreditam. The more you look, the more you realise that the UN isn't really a persecuting power. Quanto mais você olha, você vê que as Nações Unidas não são um poder que Anyone else? persegue. Mais alguém? Can I, Yes, Toby. if I listen to everything we're saying now, that says, Se eu ouço tudo aquilo que estamos dizendo hoje, worldwide system, government, eu diria que a Babilônia é uma instituição, um wait there, governo sorry. I mundial. got so enthralled with what you're saying. So, if we follow through with what we've just said,
Então, eu vou repetir por causa da tradução. Then Então, se nós Babylon seguimos aquilo is que a você está dizendo, worldwide então a Babilônia organization or establishment é uma organização mundial ou um estabelecimento supposed to look after the welfare of the people, that was supposed to look after the welfare of the people. que deveriam cuidar do bem-estar das pessoas. but it's actually doing the opposite. But it's actually doing the opposite. Mas está fazendo o oposto. There you can include all the different pieces, the papacy, the USA, the United Nations, because that's an embodiment of everything. So you can include everything because it's the embodiment of Então, this whole você consegue idea. incluir tudo porque incorpora toda essa ideia. So when we are asked to come out of Babylon, it means that we need to come out of the system that actually now not overseeing the good of the people, but is actually now turned against the people. So when we come out of Babylon, we need to come out of this Então, quando a gente system sai da that was Babilônia, a gente precisa supposed sair to desse take care of sistema us, but now doesn't. que deveria, na verdade, cuidar de nós, mas que não cuida. Okay, so just want to refocus back on the UN. Ok, eu quero focar novamente nas Nações Unidas. Why the UN, I don't think it can be Babylon. So Russell says the UN isn't Babylon because Então, Russell está dizendo que as Nações Unidas não são a Babilônia, por quê? Something that is good and it has been trying to implement its good agenda. because it stands for something good and it's trying to implement it. Yeah, what is good. Porque é algo bom He's trying to e que implement está good. tentando implementar algo que é bom. So if you consider what you've just said Então, se você and considera what aquilo que Cobus você acabou said de just dizer before you, e o que o Cobus he said all acabou these de governments dizer were depois de você, created to do that. ele disse que todos esses governos foram criados para fazer isso, But they've lost direction. mas perderam a They've become direção shipwreck, if you like. e naufragaram. Acts 27 defines a specific point of shipwreck. Atos 27 define esse ponto específico But you could see the de progressive steps naufrágio. of that if you looked. Mas se olharmos, conseguimos So the question ver we os have to pontos ask progressivos ourselves, disso. Então, a pergunta que a gente precisa This fazer, organization, the UN, essa organização, as that was Nações created Unidas, to do good, que foi criada para fazer has o it bem, now changed its role and is now purposed to do bad? agora mudou o seu papel e tem o propósito de fazer o que é mal, Which would bring it into the remit of Babylon. So you carry on with the thought. falando como se fosse Babilônia. And what we see through the, Então, siga o seu pensamento. like an example, each time the USA wants to do something bad, it will actually probably say, you won't hear what you have to say as UN, then it will like just do, it will prioritize probably its foreign policy and its ideas above that of the UN. So if I summarize what you've said, tell me if this is correct. Então, se eu resumir aquilo que The você UN disse, me diga se eu estou correto. Often is in conflict with the United States. As Nações Unidas estão várias vezes em When the conflito United States com, wants to do something com a wrong, the América, UN tries to block Estados it. Unidos. E quando os Estados Unidos tentam fazer algo de errado, as Nações Unidas tentam Even if the bloqueá-lo. United States isn't going to listen. Mesmo que os Even if Estados the United Unidos States não doesn't vão listen. ouvir. So do you think that the United Nations is still fulfilling its charter for Então, for which você it was acha created? que as Nações Unidas ainda estão cumprindo o propósito To do pelo good. qual foram criados, que Even seria if no one's fazer o bem, listening. mesmo que ninguém esteja ouvindo?
Yes? Yeah. Okay. Erica? Sim? Ok. Sometimes I think if a person doesn't act on something, he's just as guilty of that sin as the person who did the sin. Correct? Sin of omission, you're Yes. speaking of. Then I will charge. Mr. Chan. Então você está dizendo que a pessoa que Go ahead. I will charge United Nations for that a pessoa que sin. não toma uma posição Because if you é are tão proof culpada that they quanto. are not doing their job, then just go and look at Gaza and Israel. What's Okay. happening there. So, because the UN don't do their job, Então, porque as Nações Unidas não fazem o trabalho que omission. deveriam, fazem parte They're guilty. desse pecado, têm a puts them into culpa. Babylon. Você Steps coloca-os you've na gone through? categoria de Babilônia. Anybody want to disagree with that? Alguém que Or agree? discorda disso? Ou Do you agree or concorda? disagree, Milton? Você concorda ou discorda? Okay. Okay, so Milton has a different perspective. Então, o Milton tem uma perspectiva diferente. So the United Nations is limited in what it can do to implement policy. Então, as Nações Unidas estão limitadas quando se trata de fazer cumprir as Because? políticas. Por quê? It's limited because all the countries need to cooperate to make it Está a success. limitado porque todos os países precisam colaborar para que possa ser um sucesso. So the success or the protective elements of the United Nations Então, o sucesso ou os elementos de are the proteção very das Nações elements that Unidas stop it being able to do anything. são os mesmos elementos que os impedem de fazer algo. Dictators can get things done. Ditadores podem fazer as coisas. As soon as you have a government that has different elements that all have equal power, Uma vez que temos um governo que tem um poder igual and they all have their own perspectives, e todos têm as suas próprias it's very difficult perspectivas, to get things done. é muito difícil conseguir fazer algo. So, if we had the United Nations and we wanted them to get things done, Então, se nós tivéssemos as Nações Unidas e what quiséssemos you'd have fazer to algo, do is give certain countries more power than other countries. o que teríamos que fazer era dar a certos países mais poder And que that would go against the outros. very ethos of the United Nations. E isso iria contra o ethos das Nações Unidas. So as soon as you start saying one person, one country, one vote, Então, uma vez que a gente começa a falar um país, uma pessoa, um voto, the machinery just grinds to a halt. So, by definition, the essa United Nations is máquina, ela meio powerless que to para. to take action in many things. Então, as Nações Unidas, na verdade, não têm poder para But that doesn't make it todas as bad. ações, mas para parar todas as ações, mas isso não faz com que ela So, seja in our ruim. movement, Então, no nosso people say, when you're going to movimento, change the vows or when you're going to make this decision, as pessoas questionam quando vocês vão alterar os votos ou tomar uma decisão. and I say, if it was just me, we'd do it tomorrow. E eu digo que se fosse eu sozinho, faríamos isso amanhã. As soon as you have a committee, Mas uma vez que você tem uma you let comissão, everybody make their own, have their own opinion and have their own equal vote, nothing happens. você tem que deixar que as pessoas tenham a sua opinião e fazerem seu próprio voto, então nada It's a acontece. problem of democracy. É o problema da It's a democracia. weakness, not a failure of it, I think. É uma fraqueza, mas não uma Okay, so falha. I want to suggest, I'm not making a strong point on this, Então eu quero sugerir, e não estou fazendo um grande I don't ponto think the disso, UN meets the criteria of being a part of Babylon. eu não acho que as Nações Unidas encaixam nesse critério de fazer parte da It does have Babilônia.
many faults and weaknesses. Tem muitas faltas e One of them muitas is the Security fraquezas. Council. Uma delas, por exemplo, é o Conselho de The creation of the Segurança. Security Council, whatever the reason was, seems very undemocratic. Porque, por algum motivo, esse Conselho de Segurança não me parece Okay, pouco so- democrático. Coming back to our question, Ok, então, voltando à nossa Babylon. pergunta, church and state, Babilônia, igreja e Estado, got the USA, we've got the papacy, temos os Estados Unidos, temos o papado, let's put the countries vamos Of the colocar aqui world. os países do mundo. to put them that way and don't identify the UN specifically. Colocar dessa forma e não identificar especificamente It as says Nações Unidas. that all of this E diz que tudo isso is fallen. está It doubles down caído. on it. Fallen is fallen. Tem aqui, está escrito em dobro, caiu, Which caiu. means it's completely at its worst. Que significa que está Then it says the completamente no great seu city, pior. Depois fala da grande because she cidade, made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. porque ela fez todas as nações beberem do vinho da sua ira e prostituição. So Babylon is the great city. Então, Babilônia é a grande cidade, Does that help anything? mas isso Who's the ajuda com great alguma city? coisa? Quem é a grande cidade? We know it's Babylon, but Sabemos que é Babilônia, Any other mas algum outro pensamento? she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Ela fez todas as nações beberem da ira So, da, so what's e that da sua saying? What's that fornicação. doing? O que isso está dizendo? O que isso está fazendo? How many parties do we have? Quantas partes é que nós temos? She? Ela, Shafika? She and them. Two. ela e eles. So, Duas partes. who are the them? Quem são eles? Shafika, who's the them? Chefica, quem são eles? The nations. As nações. We've just said countries. That's nations. Os países que acabamos de So mencionar são technically, the as nations are nações. not Babylon, Então, tecnicamente, as nações não são Babilônia. because Babylon is making them do something. O que Babilônia faz com que façam Whatever the algo. wine is, whatever the wrath is, we're not sure. Seja o que for esse vinho ou essa ira, nós não temos certeza. So we have to be careful how we deal with verse 8. Mas precisamos ter cuidado de como When we lidamos com o start verso trying to 8. break this down. Quando começamos a tentar So let's just try Trinchar to isso. simplify it, which may not be 100% accurate. Então vamos tentar simplificar isso, mas pode não estar 100% Babylon was this church-state organization back in Nebuchadnezzar's day. nos dias de Nabucodonosor, Babilônia era igreja e It went estado. all through history and comes to the very end. Ela atravessou toda a história e vem até o final. And now what Babylon is going to do E agora o que Babilônia vai is that fazer she's going to make the nations drink. é que ela vai fazer as nações beberem. Are we all okay with that? So Todos bem com Babylon isso? seems to be different to the nations. Então, Babilônia me parece diferente das So nações. is the USA a nation? Então, os Estados Unidos são uma nação. It doesn't look like it's part of Babylon. Não me parece que façam parte da It's made Babilônia. drunk. Fez It goes com into que some relationship se with bebedassem, entre em, But the verse seems to distinguish between the em two. relacionamento com Babilônia, mas Okay, o verso so- faz uma distinção. The question is, Então a did I ever pergunta teach any é, of all of this stuff?
Será que eu ensinei Did I teach this? sobre isso? Fui eu que Have ensinei I got isso? some message that explains all about the church-state relationship and who Babylon is? Eu tenho algum tipo de mensagem que explica o que é a igreja, o que That I've esse explained relacionamento entre Daniel igreja, 2, Estado, Revelation a 17? Babilônia? Será que eu falei de Daniel 2, Apocalipse 17? Oh. So, I can't see the person who asked me the question. Então eu não consigo ver a pessoa que me fez a pergunta. Maybe I am the second angel then, according to this definition. Então, de acordo com essa definição, então talvez eu seja o segundo anjo. Who and what Babylon is. Por ter explicado quem e o que é a Babilônia. To define what its fall is. Porque é preciso fazer isso para definir qual é a sua queda. You just did it. You just helped There me. was confusion here about what was everything, and you're just starting to help us see what we, how we see things, and you're open up to see that our thinking is not always correct, and that is how it should be. Você acabou de fazer isso, acabou de explicar para nós como nosso we've dealt with pensamento the deveria first ser. And the second angel. Amém. Russell. Então nós lidamos com o primeiro e segundo anjo. Russell. I don't know if I'll be correct. Like, we used to say that for the second angel's message, which is addressing the bad entity, so we used to also contrast that when we contrast, there's something good. When we used to say, right? So, when we used to, in the past, when we used to study Então, no the second passado, angel's message, quando estudávamos a mensagem do segundo anjo, we said if there's a negative part of the message, there must be a positive part. dizíamos que se havia uma parte negativa da mensagem, também teríamos que ter uma parte positiva. Okay, I get that point. So, if the second angel is going to speak about ok, entendo seu this ponto. entity that is fallen, Então, se o segundo anjo vai falar dessa identidade que it seems reasonable that that same angel will speak about an entity that is risen. me parece razoável, então, que fale de uma entidade que tenha Russell didn't express it that way. surgido. O He Russell said não that expressou there has dessa to be a forma, message about righteousness. mas ele disse que tem que haver uma mensagem sobre justiça. And when it comes to that part of righteousness, I think we have been consistent when you're talking about maybe righteousness by faith. Okay, I like that. So, Russell said that I've consistently spoken about the subject of righteousness by faith, justification by faith. Então, o Russell diz que nesse caso eu já falei bastante sobre a mensagem da justificação pela fé. Okay. I feel a lot happier now. Eu me sinto muito mais feliz I couldn't agora. answer my friend's question yesterday. Porque ontem eu não consegui responder a pergunta Okay, 2 points. do meu amigo ou amiga. Cobus, and then we close. Vamos fazer mais 2 pontos e depois I encerramos. think if we take Babylon as confusion, If we take the word Babylon as confusion, Se nós pegarmos na palavra Babilônia como confusão, what you brought to the movement is methodology. I like that. So, the second angel would resist or fight against confusion, and they would bring some kind of logic or structure, which we call methodology. então, o segundo anjo iria lutar e resistir a essa mensagem que traz confusão e iria trazer metodologia para resolver isso. So, Cobus is going to look at the Sunday law. Então, Cobus vai olhar para a lei dominical. So, in 2012 to 14, when we were directed to the Sunday law, 2012 até quando nós fomos direcionados para a lei dominical, Is part of the subject and the study of the Sunday. everything that we've just spoken about in this verse 8 tudo que conversation falamos is all nesse related to the Sunday law. verso é tudo relacionado à lei dominical. Okay. I want to thank everybody.
Ok, eu quero I enjoyed this morning agradecer study, I a hope you did. vocês. Eu gostei do estudo dessa manhã, espero que vocês também. Let's close with prayer. Vamos encerrar com oração.